Vamos falar então de equilíbrio químico. Bom, para falar de equilíbrio químico, a gente precisa olhar no nível molecular, tá certo? Ah, uma ideia de equilíbrio químico é quando nós temos então uma reação química se processando, né? Ocorrendo num intervalo de tempo, e essa reação química, após um determinado tempo, ela vai chegar na formação máxima do seu produto, né? Naquelas condições, temperatura, pressão, né? Bom, quando ela, então você tem uma reação química que ocorreu, né, que você não vê aparente mudanças, né, a gente costuma dizer que a reação química se completou, né? Por exemplo, se nós pegarmos hidrogênio mais oxigênio formando água, né? Imaginemos que o modo visual de ver a água seria o estado líquido da água. Então, imagine que vocês misturem então o oxigênio molecular, o O2, com o hidrogênio e vocês começam a ver a formação da água, né? Por exemplo, pela formação de gotículas ou uma mudança de propriedade física, e no caso, né, que você sai de duas fases, né, da fase aquosa, né, os dois gases na fase gasosa, chegando então à fase líquida. Quando vocês olham aquilo, você fala, bom, parou de formar então água, já tem um volume aqui de água líquida, então minha reação se completou. Realmente, a reação se completou. Então é a isso que a gente usa de base então para falar sobre uma reação química. Sempre uma reação química, o químico ele sempre olha do ponto de vista de alguma mudança de propriedade ou de alguma mudança de característica do meio, né, para tentar chegar a alguma conclusão, né, sobre o que realmente se a reação ocorreu ou não. Muitas vezes isso é mais difícil de observar, muitas vezes a gente tem que abrir mão de técnicas, né, técnicas instrumentais de análise, né, que vocês verão também em análise instrumental. Mas o mais importante, eu acho que na química, é o conceito de equilíbrio do ponto de vista molecular. Por que do ponto de vista molecular? Porque o equilíbrio químico não é algo estático, como a gente costuma pensar, certo? Então, por exemplo, vamos supor que nesse contexto ainda, né, da gente reagir o oxigênio com o hidrogênio, né, a gente tem a formação de água, a gente olha esse equilíbrio de uma maneira estática. Ó, eu vou então adicionar os reagentes a hora que eu chegar no produto, atingir o meu objetivo, formei a água. Veja bem, esse modo da gente olhar o sistema, ele vem muito da ideia de que uma reação química ela ocorre para atingir um produto, certo? Isso parece um pouco óbvio. Ah, tudo bem, uma indústria química, por exemplo, quer produzir um polímero, ela tem um precursor a partir de alguns gases ou a partir de alguma molécula do petróleo e assim por diante. A hora que ela observar a formação do polímero é onde ela tem o produto, né? E ela vai comercializar esse produto, certo? Uma indústria farmacêutica, por exemplo, ela quer produzir uma molécula, né, uma nova droga, então ela utiliza de reagentes, uma reação orgânica, geralmente, ou uma reação bioquímica, ela atinge objetivos, chega naquela molécula e ela passa então após atingir o objetivo, do ponto de vista de resultado, então ela chega no produto desejado. E aí você costuma dizer, bom, então a reação química se processou, né? Uma reação química biológica, uma reação bioquímica se processou, então eu tenho meu produto, vou purificar esse produto, né, por técnicas de purificação, então eu vou chegar, eu já vou ter atingido o meu objetivo. Né? Isso nos dá uma visão de que a reação química se processa e atinge um final. Bom, então o conceito de inicial e final numa reação química, ele é um pouco mais complexo do que a gente costuma olhar, tá certo? Então, essa ideia de que uma reação química tem um processamento, ela tem uma via única, né, de sair dos reagentes e ir para o
produto vem dessa ideia de atingir os objetivos com a reação química, com a formação de novas moléculas e novos compostos químicos. Mas isso, pessoal, não é verdade, tá? Isso não é equilíbrio químico, isso não está relacionado com o equilíbrio químico de uma reação química, porque o equilíbrio químico ele é um pouco mais complexo, tá? O equilíbrio químico, a gente tem que olhar ele do ponto de vista molecular e do ponto de vista cinético. Equilíbrio químico é uma propriedade, né, está relacionada a um fator cinético. A gente tem que olhar as velocidades das reações e, a partir das velocidades das reações, nós conseguimos dizer, até prever quanto de um determinado reagente vai se transformar num produto. Tá bom? Para isso, a gente precisa perder essa memória estática do equilíbrio químico como sendo algo estático. Né? A gente precisa agora pensar no equilíbrio químico como sendo algo dinâmico. Então, nós não vamos mais olhar o sistema, uma reação química, do ponto de vista estático. Nós vamos olhar uma reação química do ponto de vista dinâmico. Então, essa ideia de você ter o reagente para formar um produto, veja, ela continua válida, né? Quando nós falamos, então, de obtenção de um determinado produto de interesse, tá? Agora, quando a gente olha a reação química e quer estudar a reação química, a gente não pode mais falar num equilíbrio estático, onde você tem reagente e produto. A gente vai ter que falar num equilíbrio dinâmico, onde nós vamos ter proporções de reagente e proporções de produto, certo? E essas proporções, elas não são estáticas no tempo, certo? Elas mudam ao longo do tempo durante o percurso de uma reação química. Isso faz com que o equilíbrio químico seja dinâmico. Mas e quando a gente atingir o estado de equilíbrio? Nós vamos mostrar para vocês que mesmo quando a gente atinge o estado de equilíbrio, o sistema não é estático. O sistema ainda continua, né, tendo trocas mútuas entre produtos e reagentes. Formação de produto e de reagente ainda ocorre no equilíbrio. Só que ali, no caso, vai ter uma característica peculiar às velocidades de reação que permitem com que um estágio de equilíbrio se atinja, tá bom? Nós vamos falar isso com bastante detalhe aqui em Introdução à Química, porque nós vamos tentar parar algumas arestas ali do colegial, né, algumas ideias do colegial, e vamos passar agora, então, a olhar a reação química diferente, tá bom? Para isso, pessoal, eu coloquei essa reação química para a gente estudar. Vamos começar a estudar essa reação química e vamos tentar entender ela do ponto de vista molecular e do ponto de vista de equilíbrio químico, tá certo? Bem, então nós temos esse composto, o N2O4, dando 2NO2, tá certo? Vamos ver se está balanceada a reação. A primeira coisa que a gente faz é balancear. 2 nitrogênios, 2 vezes 2, 2, 4 oxigênio. Nós temos aqui 2 vezes 2, 4. Essa aqui nós estamos falando de uma reação em fase gasosa, nós temos aqui o G e o G de gás. Então, nós temos o equilíbrio denotado por essa nomenclatura. Note que aqui nós temos essas setas, né? Setas que vão e que voltam. Né? Isso permite nos dizer que essa notação é uma notação de equilíbrio, tá? Que esses compostos estão descritos no equilíbrio. Outra coisa, ao olhar essa reação, nós conseguimos dizer que 1 mol de N2O4 se transforma em 2 mols de NO2. Então, nós temos uma proporção de uma molécula de reagente para 2 moléculas de produto, certo? E o N2O2, né, que chamado de óxido de hidrazina e também óxido de hidrazona, né? Esse composto é um composto que também participa, né, desse equilíbrio, e a gente pode falar que é uma reação de decomposição. Notem que o termo decomposição em química ele é muito amplo. Por quê? A química, vocês sabem que ela é dividida em sub-áreas. Química orgânica, química analítica, físico-química, química ambiental, química biológica, eletroquímica e assim por diante. Tá? Quando vocês olham
as nomenclaturas, decomposição é uma palavra muito ampla, tá? Então vocês vão escutar, por exemplo, a decomposição da, do óxido de hidrazina, né? É válido, vocês vão escutar isso. Mas decomposição também está muito associado com perda de uma determinada molécula, né? Ou com a degradação de uma determinada molécula. Então, o termo decomposição ele é muito usado em várias outras, com vários outros significados, tá certo? Neste caso é porque você está perdendo o produto, então esse composto se decompõe em NO2, tá certo? Isso também vocês vão escutar muito durante o curso de Química. Outra coisa também é que o equilíbrio agora, bom, já que a gente já conhece essa reação, né? O equilíbrio ele vai ocorrer, né, quando a reação direta e a reação inversa se processam na mesma velocidade. Como assim? Olha só, você imagine que daqui do sentido dos reagentes para os produtos, tá certo? Vocês terão uma velocidade de reação. Ah, o que seria essa velocidade? Seria o quanto, né, esse cara aqui vai se converter a esse cara aqui. Né? Quanto 1 de N2O4 vai se converter em 2 de NO2. Né? Então vamos supor que essa reação, depois de determinado, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, você não observa mais vocês não conseguem visualmente observar a formação de Na2. Né? Então significa que durante 2 minutos, né, a reação vai se processar, né, com uma certa quantidade de N2O4 se transformando em NO2. Tá? Isso, essa relação de quantidade, né, de concentração, a gente poderia falar até em concentração seja do produto, seja do reagente, em função do tempo, vai nos dar uma noção do que? De velocidade. Vamos fazer uma analogia, por exemplo, com a distância, uma velocidade em cinemática, por exemplo. Você tem que percorrer uma distância, tá certo? Vamos supor, você tem que percorrer 1 quilômetro aí, vamos supor, você quer estar com seu carro, percorre 1 quilômetro e você consegue percorrer 1 quilômetro em 1 minuto, certo? Então você vai ter o quê? 1 quilômetro por minuto, certo? Ou você vai percorrer 1 quilômetro em 60 segundos, certo? E assim por diante. Você então vai ter uma distância, né, pelo tempo. Isso já é conhecido de vocês, o famoso ΔS sobre ΔT. Neste caso, analogamente, a gente vai ter a mesma situação. Você vai ter a formação de produto com um intervalo de tempo. Você vai ter o consumo de reagente num intervalo de tempo. Então você consegue falar tanto do ponto de vista de consumo de produto quanto de formação de reagente. Se a gente olhar, por exemplo, a reação direta. Agora, se a gente olhar a reação inversa, nós vamos fazer a mesma analogia. Você pode falar do consumo de NO2 para a esquerda, né, formando o N2O4, e a formação do N2O4 num determinado tempo. Então, quer dizer que a gente pode falar tanto da reação direta quanto da reação inversa. Essa relação entre a reação direta e a reação inversa nos dará o conceito de velocidade de reação, tá certo? Então, quando a gente olha uma reação dessa se processando, a gente fala o seguinte, que tantos produtos podem estar se comportando, se transformando nos reagentes, ou como os reagentes podem estar se transformando nos produtos. Tudo vai depender de quão deslocado vai estar o equilíbrio. Então, eu estou falando agora em deslocamento. O deslocamento vai ser dado pela característica da reação e o que está promovendo esse deslocamento. Vamos imaginar que essa reação ocorra super rápido. Em 1 segundo a gente consegue transformar N2O4, praticamente em 1 segundo você não vê mais a formação de NO2 visualmente ou detectando o NO2. Interessante, você não vê mais a formação do NO2, mas uma pequena quantidade de NO2 está se transformando em N2O4 e uma pequena quantidade de N2O4 está se transformando em NO2. Isso
é dado pelas velocidades de transformação desse cara nesse e desse nesse. Tá bom? Vai ficar muito mais fácil quando a gente começar a definir as velocidades de reação, né, e o quanto essas velocidades podem influenciar no equilíbrio químico. Então, no próximo vídeo, eu já vou mostrar para vocês a forma gráfica do equilíbrio químico do N2O4 e também como a gente consegue correlacionar as velocidades de reação para descrever o equilíbrio.